Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje o passo a passo dessa sacola toda feita de retalho de tecido. Toda feita de materiais que eu já tinha em casa e reaproveitei. Tudo que tá na sacola foi coisas que eu já tinha em casa. Não comprei nada. Por dentro eu fiz um forro, tem um bolso também, todo de material reciclado, plástico de ração. Ficou muito bom também. E no final ela ficou muito linda que eu até me surpreendi. Fiz também aí um chaveiro, todo também com material reciclado, continhas que eu tinha em casa. Vou contar tudo para vocês no vídeo, tá bom? No passo a passo. Então eu espero que vocês gostem. Já deixa um like no vídeo aí para fortalecer o canal. E vamos aprender como é que a gente faz essa belezura, porque ficou muito linda mesmo. Então, pessoal, o que acontece? A gente está trabalhando e sempre sobra tirinhas de tecido. E agora eu vou pegar e a gente guarda, não quer se desfazer. Aí eu tô com várias tirinhas aqui de tecido branco, de várias larguras. E tenho essas aqui que praticamente tem a mesma espessura, ó. Então aqui tem umas de 4, tem uma de 5. O que eu vou fazer? Eu vou separar as menores. E essas maiores eu vou deixar aqui, que é branco, vou deixar aqui pro lado, que eu posso usar depois como viés. E essas daqui, olha, tenho essa daqui, eu vou pegar esse tamanho como base, que é o menor que eu tenho. Ele tá aqui com 23 centímetros de espessura, de largura, de comprimento, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Já esse aqui, olha, ele está com 42 centímetros. Eu vou agora cortar ele aqui no meio, tá? Ficou menor. Mas depois aqui, quando o tecido, eu vou trabalhar com retalhos, o tecido vai cobrir, depois vai igualar o mesmo, vai ficar do mesmo tamanho, lá no final, tá? Olha aqui. Esse aqui também é a mesma coisa. Ou então eu pego esse que ficou maior um pouco e acerto. Lá no final eu acerto. Eu tenho muito retalhinho de pano miúdo, pequeno, de todo tamanho aqui. Olha só, uma caixa lotada de tecido, de todo tamanho, tecido, de tudo que é jeito, olha. Uma gola de uma camisa, uma pala de uma camisa, sobra de vestidos que eu desmanchei, que o pessoal me dá, eu pego, uso a saia, usei a saia do vestido, ficou esse pedaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar todos esses retalhos que eu tenho aqui. Não, na verdade, eu vou usar esses retalhos que eu tenho aqui agora e vou trabalhar em cima dessas tirinhas aqui, que é para poder cobrir essas tirinhas que são bem estreitinhas. Pessoal, eu pego as tirinhas. Eu peguei várias tirinhas. Depois eu vou contar na sacola quantas tirinhas ficou para cada uma, em cada lado da sacola. E eu começo costurando na pontinha de cada tirinha um retalho de tecido. Observe que nesse momento eu estou fazendo logo dois retalhos de vez. E comecei com a mesma cor. Cortei, agora eu vou pegar outro retalho de outra cor e vou começar a sobrepor. Aí eu boto direito com direito, costuro, depois eu desviro. Eu vou fazer o com o outro, porque na verdade eu tô costurando dois tecidos, duas tirinhas de uma vez. Aí depois que eu cortar a outra, a que tá aí em cima, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a terceira cor, né? O terceiro retalhinho que eu vou colar. Que eu vou colar não, gente, que eu vou costurar. Eu tô costurando aí. Sempre coloco direito com direito. E vou costurando. Aí, agora eu vou, olha bem, eu botei direito com direito, costurei e passei, virei pra frente. Tô prendendo aí com alfinete pra ficar mais fácil. E vou sempre pegando tirinhas. Eu tô pegando essas tirinhas mais fininhas e vou costurando até terminar. Vou fazer assim até terminar por todas as tiras.
Pessoal, observe que eu vou fazendo até o final do mesmo jeito. Não mudo nada, nada, nada do que eu comecei. Eu acelerei o vídeo aí pra não ficar monótono. Eu vou colocando tirinhas até concluir. Olha, depois que eu concluo, eu viro pelo avesso e passo uma costurinha em volta, bem na beiradinha de todo o tecido que é a minha base, né? O tecido de base. Coloco no avesso, olha, e vou no tecido de base, eu passo uma costura em toda a volta para prender. Aí depois eu refilo, né? Vou refilar, vou cortar todo esse excesso. Veja aí, gente, depois que eu refilo como ficou todo direito, ó. E esses retalhinhos todos, absolutamente tudo eu tô guardando, porque eu tô fazendo aí um projeto de vários trabalhos feitos com retalhinhos de pano. Esses daí foram uns menorzinhos e ainda tem menor que esse que eu ainda vou trabalhar. Então, vocês já conseguiram observar como é que eu faço? Aí agora é só fazer com todas as tirinhas, igualmente eu fiz com essas, e a gente vai trabalhar agora em cima do tecido da sacola. Aí, pessoal, depois eu fiz várias tirinhas dessa, né? Foram várias. Eu tinha um monte de tirinhas de tecido de algodão cru. E aí eu fui fazendo várias, tá? Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Não sei se eu vou precisar usar tudo. Olha só, várias tirinhas, certo? Aí eu tenho aqui um retalho de tecido de fronha velha. Ela tá bem feia, manchada, estragada. 40 centímetros por 35 centímetros. Aqui é uma lateral, certo? Um lado. Que eu vou colocar essas tiras de patchwork aqui para fazer uma espécie de mosaico. Então eu vou prender todas aqui, olha, assim, uma do lado da outra. Dessa forma, eu vou centralizar aqui certinho. Tem umas maiores, outras um pouco menor. Aqui eu posso pegar um retalho de tecido e jogar pra cá. Ou acertar, deixar todas do mesmo tamanho. Aí eu escolho. Eu tenho outras maiores aqui, que eu acho que eu vou usar. E assim eu vou fazer nela toda, olha. Gente, a gente pode separar um pouco uma da outra, porque aqui entre elas eu vou usar um viés. Assim, olha. Ficou muita informação. Esse colorido ficou muita informação. Mas pode ser, ele não ficou transparente. Então eu vou decidir ainda em relação ao viés. Mas aqui, esse pedaço aqui eu vou descartar depois. Eu posso também afastar um pouco um do outro. Encostando assim. Deixando um pouco afastado, porque aí no caso, depois o viés cobre, né? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer assim. A gente posiciona todos, tá? Ainda ficou 3 aqui, olha. A gente vai posicionar. Aí depois eu vou pegar uma tira de tecido larga, cobrir aqui e jogar pra lá. Cobrir aqui e jogar pra cá. A gente vai fazendo juntos, tá? Olha aqui, turma. Tô criando junto com vocês, certo? Eu tenho também essas tiras, olha, de tecido azul de bolinha, que eu vou costurar aqui assim.
E vou virar pra cá. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de lá. Aí eu vou decidir se eu deixo esses dois laterais ou se eu retiro. No lugar dessas duas laterais eu coloco uma tira desse aqui. Talvez fique mais bonito se eu fizer assim. Fazer como se fosse uma moldura, tá bom? Então eu já vou fazer isso. Em um deles eu vou cortar aqui no meio. Assim, já vou fazer, tá? Tá vendo? Vou cortar aqui no meio. E vou colocar em uma lateral e na outra lateral. Já vou deixar assim em um deles aí, tá? Vou costurar aqui agora. Então aqui, ó, gente, já costurei aqui. Costurei e rebati a costura, tá bom? Aqui, tirei aquele que tava colorido aqui do lado e coloquei esse. A mesma coisa eu vou fazer aqui, olha. Tá? Agora o que eu vou fazer? A gente vai alfinetar e vamos costurar tudo. Vamos passar uma costurinha aqui para prender, tá? Depois a gente vem com o viés e passa aqui por cima. O viés pode ser também feito com esse tecido. Se a gente tiver com paciência de fazer, a gente pode fazer também, que fica muito bom, tá? Agora eu já preguei. Eu preguei todo aqui. Primeiro eu preguei primeiro, depois eu vim com o viés. Acabei usando esse mesmo, gente. Porque é o viés que eu tenho aqui. Então, o meu objetivo é reaproveitar esses retalhos que eu tinha aqui. Os menores de todos, assim. Retalhos muito pequenos que eu tenho. E eu queria reaproveitar fazendo uma arte com elas. Aí agora aqui, olha, eu vou pregar assim, ó. Assim, dessa forma, ó. E depois revirar aqui. E rebater. Isso aqui vai ser uma espécie de mosaico, tá bom? Vai ficar bem no centro da... Olha aí. E da mesma forma eu vou fazer desse outro lado. Então aqui eu vou ter a frente da minha bolsa. Tá? Depois eu vou fazer tudo igual. Ou vou emendar tiras de tecido normal para fazer o fundo. Ou faço assim mesmo, porque eu acho que tá muito lindo, vai ficar muito legal. E eu tenho muita tirinha aqui, então eu vou fazer a mesma coisa, frente e costa, tá? Então vou costurar, vou rebater aqui e aí volto aqui para terminar a sacola, tá? Pessoal, eu trouxe aqui um lado da sacola já pronto. Já preguei todo, botei o viés. Primeiro eu preguei um lado, depois o outro, depois eu joguei esse aqui. Claro que ficou sobrando, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Esse pedaço aqui que tá sobrando, eu tô tirando. Antes eu peguei, vim aqui, olha, e fiz uma costura pra segurar o tecido que tá, pra não ficar solto, né? E o que é que eu quero mostrar pra vocês em relação a isso? Essas tiras aqui a gente não joga fora, a gente reaproveita pra fazer outros artesanatos. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui? Esse pedaço, essa tirinha de tecido que a gente considera inútil. Não vamos jogar fora não. Vamos separar todas essas tirinhas que a gente vai fazer um artesanato com isso também. Muito lindo mesmo. Que eu fiz umas pesquisas aí, vi as americanas fazendo um trabalho de... Elas chamam de artesanato têxtil. Ela usa todas essas pontinhas aqui. Então, eu vou trazer aqui pra gente fazer também, certo? Tô louca pra fazer um artesanato com essas pontinhas de tecido. Então, tudo aí vocês vão guardando, porque tudo serve. Normalmente, a gente não guarda, a gente quer jogar fora, mas são tecido. Tecido é muito difícil também de estar, da natureza estar... Vamos guardar tudo. Da natureza estar... se livrando, né? Como é que fala?
A natureza leva muitos anos para poder desfazer isso aqui, né? E a gente vai usar isso aqui como matéria-prima para a gente fazer trabalhos que eu tô encantada e eu vou trazer aqui para vocês em breve. Esse pedacinho também a gente guarda para outros artesanatos com retalhos de tecido menores, tá bom? Então ficou assim, uma lateral. Pode acertar ou não, isso aqui pode ficar para dentro, depois a gente tira quando for fazer o acabamento, mas eu vou tirar porque eu tô guardando todas essas tirinhas bem finas. Então a gente tem um lado e o outro lado, tá? Outra coisa, gente, eu não quero que vocês saiam por aí pegando esses retalhos de tecido, cortando o tecido, não. Isso aqui é sobra de trabalho que eu faço e às vezes o trabalho tá largo. E eu tenho que tirar uma tira dessa largura. Olha aqui. 13 centímetros a gente tirou do tecido todo. Eram 2 metros de tecido. Eu tive que tirar 13 centímetros para ficar com a largura que eu queria. E aí sobrou esses retalhos. Claro que a gente não joga fora. Porque esse retalho aqui é muito útil, a gente guarda. Mas agora eu achei uma utilidade bacana para eles. Que é fazer essa base. Que é essa cola de material reciclado, toda reciclada ela. Ela vai ser uma eco bag toda de material reciclado, tá? Outra coisa, agora a gente vai usar isso aqui, já que a gente tá trabalhando com esses tecidos, né? Pra fazer as alças. Eu vou tirar aqui cerca de 67 centímetros, mais ou menos, aqui. Aqui, 67 centímetros. E ainda sobra. Sobra de tecido é uma coisa incrível. Tá sempre sobrando, não tem jeito. Aí como é que eu vou fazer essas alças? São 2 alças, né? Uma para um lado, outra para o outro lado. Aí eu vou fazer assim. Vou fazer assim. E vou dobrar aqui. Tá? Aí eu vou passar uma costura aqui e outra aqui. Nela toda. Tá bom? E aí eu volto aqui com as alças. Pessoal, é o seguinte. Aí eu vim aqui com as alças, já tá pronta, certo? A gente vai buscar o meio do tecido. Eu já encontrei, ele tá bem aqui, onde eu botei esse alfinete. Eu, geralmente, do meio pra cá, eu boto 4 dedos e marco aqui. 4 dedos e marco aqui. Mas, se vocês quiserem medidas, eu posso dizer, olha, do meio pra cá, você mede do meio pra cá 7 centímetros, do meio pra cá 7 centímetros, tá bom? E aí, como é que vocês vão fazer com a alça? A alça vai ficar assim. Gente, eu gosto de deixar sempre uma ponta da alça pra fora, porque depois, quando a gente virar assim, olha, vai ter uma quantidade de alça pra dentro que a gente vai poder dar umas costuras pra poder prender melhor, porque isso aqui vai ser eco bag, ela precisa de ter, como é que fala? Ela precisa ser uma bolsa forte, para aguentar peso, né? Então, eu deixo 2 dedos de alça para lá, para fora. É a mesma coisa aqui, olha. Da marcação para cá, eu coloco a alça. Sempre da marcação para fora. E deixo 2 dedinhos de alça aqui. Então eu vou prender aqui, eu vou pegar a máquina e vou dar uma costurada aqui e aqui, porque aqui já tá preso, olha. Eu já prendi aqui. Só para fixar a alça aqui. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa com o plástico. Vocês podem usar, gente, retalho de tecido, vocês podem usar fronha, lençol velho, o que vocês tiverem aí. Eu vou usar plástico porque eu quero escoar um material que eu tenho aqui de embalagem de alimentos, certo? Vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal, como eu disse a vocês, eu vou usar embalagem de ração. Esses sacos plásticos aí são muito lindos e eu vou fazer e são muito resistentes, na verdade. E é um material bonito, branco, claro, bom para fazer esse forro. Eu vou fazer assim com ele, vai ficar impermeável minha sacola. Certo? Eu vou emendar, vou desmanchar, emendar e fazer o forro da sacola. Aí, pessoal, agora eu fiz o seguinte.
eu recortei, costurei, olha, emendei, né? Emendei e rebati a costura dos sacos de ração que eu tinha aqui, tá? Aí eu fui, tirei o mesmo tamanho, olha, e costurei já aqui o fundo. A sacola, eu igualei aqui, já costurei aqui, olha, tá vendo? Pra ficar preso. Aí eu igualei aqui, ó, alça com alça, as alças estão aqui dentro, tá? Eu igualei as alças aqui e vou costurar aqui, ó, toda a lateral, aqui, o fundo. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, que seria o forro, que vocês também, se quiserem, pode usar aqui ao avesso, tá? O direito vai ser esse lado aqui, que vai ficar como direito da sacola. Aqui dentro, gente, eu vou botar um bolso. Com essa sobra aqui, eu vou emendar esses dois plásticos que sobrou aqui de um lado e do outro lado. Vou emendar aqui e vou fazer um bolso e vou colocar aqui dentro. Por quê? Porque a gente precisa sempre de um bolso nessas sacolas, nessas ecobags. Vou botar um celular, botar uma carteira, alguma coisa. Então, eu vou fazer um bolso e deixar aqui. Já vou deixar o bolso feito aí e depois eu mostro pra vocês. Não tem dificuldade em fazer esse bolso. Vou emendar, rebater a costura. Depois eu vou e prego o bolsinho aqui como se fosse normal, tá? Talvez se sobrar espaço ainda boto mais um pedaço aqui para ficar um bolso um pouco maior. Gente, aqui ó, o bolso já tá colocado, tá vendo? Já coloquei o bolso, preguei aqui todinho, emendei, olha, o saco. Sobrou só um pedacinho assim, olha. Tá vendo? Agora eu vou fechar as laterais. Tanto da sacola de tecido como essa daqui. Pra depois eu trazer pra fazer a caixa de leite, tá bom? Pessoal, eu marco aqui, olha. Eu pego o fundo da sacola que tá aqui assim, né? A sacola não tá assim. Eu pego aqui o fundo, olha. Igualo essa costura daqui nesta. Alfineto. Aqui assim. Tá? Venho com uma régua e marco 10 centímetros. E vou e risco. Vou fazer isso nos quatro cantos. Tanto na sacola de patchwork, como na sacola de plástico. Tá bom? Aí vou costurar aqui e aqui na sacola também e no forro, tá? Agora, gente, eu vou cortar aqui, ó, o cantinho. Cada cantinho desse fica assim, essa ponta. Eu vou cortar. Tá bom? Vou cortar, olha. Vou cortar, deixando só um dedinho, tá? Os 4 lados. Tá bom? Aí depois, gente, a gente vai igualar aqui, ó. Canto com canto. Tá vendo? E vamos costurar aqui, olha. Vamos juntar uma sacola na outra. Pelo canto. A gente vai passar uma costura aqui. Eu vou segurar o avesso. A sacola de tecido com a sacola de plástico. Vou fazer isso dos dois lados. Pronto, olha, já costurei os dois lados. Eles já estão presos. Tá vendo? O fundo estão aqui. Fundo com fundo. E agora eu faço o quê? A gente vai emborcar uma sacola na outra, tá? Olha aqui, botei as alças pra dentro e a gente vai, olha, trazer essa daqui pra cá, olha. Espero que vocês vejam que aqui eu não tenho muito espaço pra mostrar. É isso aí. Vai fazer assim, avesso com avesso, tá? Vamos igualar aqui, procurar aqui o meio aqui, olha. E vamos botar um... Aqui o fundo tá grudado, certo?
pintinho tá grudado. Aí a gente vai procurar costura com costura. Põe uma costura para um lado, outra costura para o outro. Prende. E depois, gente, a gente vai colocar pra dentro. Assim, olha. Esse lado eu vou pôr pra dentro. E esse daqui também eu vou pôr pra dentro. A gente vai encontrar, tem que encontrar meio com meio. E aí vai todinha fazendo isso, olha. Eu vou fazer, aí depois a gente vai rebater uma costura. Vou fazer assim e assim. Eu deixei essa cola branca um pouquinho maior pra cima, que é pra ter mais transpasso pra baixo, pra dentro. A mesma coisa essa daqui, olha, a partir de dentro de lá também, ó. E aí a gente vai colocando grampos, ó. Eu gosto de trabalhar com grampo, porque aí eu não furo o plástico, né? Põe esse pra dentro, de lá também. E aí você vai fazer em toda a sacola. Aí depois a gente vai pegar e passar uma costura, gente. Eu vou passar, na verdade, 2 costuras. Eu vou passar uma costura aqui na beirada e depois mais uma embaixo, que é pra segurar mais a alça. Pronto, pessoal, terminei. Aí eu fiz alguns detalhes aqui. Eu botei toda pra dentro, costurei aqui em cima, eu dobrei a parte de dentro e a parte de fora. E aqui nessa local, eu fiz uma outra costura por cima, nela toda, pra ficar bem presa, tá? Aqui tem um detalhe, olha, eu fiz uma tirinha de 16 centímetros de tamanho. Costurei de um lado e do outro. Eu ganhei uns botões também grandes, assim. E aí eu resolvi colocar aqui, preguei normal, pra fechar a sacola, dar o acabamento de fechar. E dar um toque, né? Fiz outra tirinha menorzinha, coloquei aqui na alça, tá vendo? Prendi na alça. Aqui, coloquei um arozinho de chaveiro, amarrei umas fitinhas com fuxico. E continhas que eu também tenho aqui, que eu ganhei, eu não comprei. Tudo aqui é sustentável, não tem nada aqui que eu comprei. Essas florzinhas, tudo isso aqui eu tô precisando colocar pra escoar, né? Então, escoar. E eu usei pedrinhas e coloquei aqui pra dar um charme a mais à sacola. Então, ficou muito linda. Impermeável pelo lado de dentro, olha só. Porque eu usei plástico. O bolso funcionando 100%. Olha aqui o bolso. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Vou trazer outras ideias aqui com retalhos, porque eu tenho muito retalho. E eu quero realmente tá fazendo e tá mostrando pra vocês. Vou fazer várias sacolas pra tá vendendo. Essa é minha. Mas vou fazer outras pra vender. E vou fazer um vídeo mostrando como é que eu faço esse chaveirinho, tá? Coisa simples, um videozinho só de um tipo de dicas. Pra mostrar como é que eu faço. Isso aqui é sobras mesmo, gente. Nada... Não, eu nem fiz com muito esmero, eu nem esmerilhei, nem nada. Foi só pra dar um toque aqui. Realmente eu acho lindo. Eu amo isso. Quem não gosta, não põe, tá? Então é isso. Espero que vocês gostem. Dá um like no vídeo. Beijo, fica com Deus e até a próxima ideia. Tchau, tchau.